Boa tarde, pessoal. Bem, vamos dar início à nossa nona aula. E como eu venho fazendo, né, depois de uma aula anterior, na qual eu faço uma exposição do tema, né, nesse caso aqui, falando sobre socialização e exuberância sináptica, né, e a relação entre socialização e exuberância sináptica e a correspondência, né, entre esses dois processos, um processo cerebral e um processo de natureza socioantropológica, né, como eu fiz na aula passada. Nesta eu vou ler, né, alguns trechos que eu enviei para vocês do livro Cérebro e Transformação, né, que é este aqui, né, da Susana Herculano Rosel, né, e comentar, tá certo? Para fixar os conteúdos que eu explanei na aula anterior, tá certo? Então, para não perder tempo, vamos lá. Começando aqui, tá certo? Tudo começa no cérebro. Olha só, tudo começa no cérebro. O hipotálamo e a vez dos hormônios. Então vamos lá. É batata. Os seios despontam, as espinhas começam a pipocar, o comportamento desanda e lá vem a frase fatídica. São os hormônios. Definitiva e cheia de autoridade, a afirmação dá a entender que os órgãos sexuais de repente assumem vida própria e resolvem tomar conta do resto do corpo, cérebro inclusive, subitamente inundados por hormônios. E faz parecer que, se algum remédio pudesse controlar a desordem hormonal, adolescentes continuariam crianças normais, que um dia acordariam adultos perfeitamente ajustados. Pobres hormônios. Na verdade, eles são meros executores, os hormônios, hein? São meros executores de um programa de desenvolvimento que começa mais acima no cérebro. Então, veja bem, aquilo que é atribuído, né, aos hormônios, tá certo? Na verdade, a Susana Rosel está mostrando que eles são apenas executores de um processo, né, iniciados, né, no cérebro, ou seja, aquela reestruturação cerebral, aquilo que eu vou mostrando para vocês. O processo de reestruturação cerebral que corresponde ao fim da exuberância sináptica, que é vivida na infância e vai até por volta dos 16, 17 anos, certo? A chamada exuberância sináptica, uma quantidade enorme de sinapses, ligações sinápticas entre os neurônios no cérebro, e inicia, né, um processo de reestruturação dessas ligações sinápticas chamada fim da exuberância sináptica, ou poda, ou seja, como se você estivesse podando uma árvore, poda sináptica, certo? Poucas coisas na vida são certas, e esta é uma delas. Todo mundo já foi, é ou será adolescente. A razão é simples. A tal da adolescência é a época inevitável da transição em que o cérebro da infância se transforma em um cérebro adulto. De fato, o cérebro cresce até atingir seu tamanho adulto no início da adolescência. O tamanho dele, não é? Mas daí em diante não cresce mais. Claro, ele cresce, né, proporcionalmente ao tamanho do desenvolvimento, né, da ontogênese de um sapiens, homem ou mulher, né, que vai atingir, né, o seu tamanho apropriado lá na adolescência e na juventude. Né? A mulher, por volta dos 15 anos, mais ou menos, o homem estica um pouquinho mais, até por volta dos 21 anos. De fato, o cérebro cresce até atingir seu tamanho adulto no início da adolescência, mas daí em diante não cresce mais. As mudanças que transformam o cérebro infantil em adulto, portanto, não são um simples aumento generalizado de peso ou volume cerebral. Isso é importante, hein? As mudanças que transformam o cérebro infantil em adulto, portanto, não são um simples aumento generalizado de peso ou volume cerebral. Enquanto algumas estruturas de fato crescem, outras encolhem, sofrem reorganizações químicas e estruturais, e todas acabam por amadurecer funcionalmente. O sistema de recompensa passa por grandes mudanças, tanto que esse sistema de recompensa, que será objeto da aula 10ª, porque eu vou me deter sobre ele, né, com mais profundidade, porque é fundamental para essa relação entre a biologia evolutiva por meio da neurociência e a sociologia e antropologia. Então, o sistema de recompensa passa por grandes mudanças,
E com isso mudam os gostos, as vontades, os ímpetos, os desejos e também a vulnerabilidade ao vício e a transtornos do humor, como a depressão. Os núcleos da base, que participam do aprendizado de sequências motoras, sofrem cortes drásticos e, assim, as habilidades motoras se cristalizam, o que talvez explique porque os grandes atletas e os grandes talentos em geral são feitos até a adolescência. Nós já falamos sobre isso na aula passada, né, quando eu disse que já na infância, aquelas ligações sinápticas que são consideradas positivas, né, que são estimuladas, né, elas vão ser selecionadas. Essas ligações sinápticas correspondentes aos neurônios, né, que se referem a esses comportamentos, por exemplo, da música, da arte, dos esportes, etc., elas vão sendo selecionadas, né, já a partir ali da infância. Né? Os feixes que ligam as várias regiões do cérebro adquirem a capa final de mielina, que funciona como isolante elétrico e permite, portanto, a condução mais rápida e eficiente dos impulsos. As regiões pré-frontais do cérebro, que permitem um raciocínio abstrato, ou seja, raciocínios complexos, né, a percepção sobre a vida do indivíduo, né, fazendo uma introspecção, e a percepção do mundo onde o indivíduo está, né, e você poder fazer arrazoados complexos a respeito da sua existência e do mundo à sua volta. Né? Portanto, as regiões pré-frontais do cérebro, que permitem o raciocínio abstrato e o aprendizado social, finalmente amadurecem. E com isso nasce o jovem adulto, responsável, porque é capaz de antecipar as consequências de suas ações e assumi-las. Certo? É por isso que, olha só, o frontal ele amadurece mais tarde, certo? O córtex pré-frontal. E é exatamente onde concentra a maior parte dos 16 bilhões de neurônios, né, concentrados no cérebro, ou seja, excetuando aqueles 69 bilhões que ficam no cerebelo, os demais 16 bilhões, tá certo? E 1 bilhão de gliais ficam, certo, no resto do encéfalo. Desses aí, 8 bilhões, portanto, a metade fica concentrado no frontal, certo? Então, as regiões pré-frontais do cérebro, que permitem o raciocínio abstrato e o aprendizado social, finalmente amadurecem. E com isso nasce o jovem adulto responsável, porque é capaz de antecipar as consequências de suas ações e assumi-las. Empático, porque consegue inferir e prever as emoções dos outros e agir conforme suas previsões. E bem inserido na sociedade. Quer dizer, essa parte aqui que está frisada aí, no texto que eu mandei para vocês, está sendo frisado em amarelo, né, amarelo ouro, né? Diz bem aqui dessa relação entre processos cerebrais e processos sociológicos, socioantropológicos. A adolescência é muito mais que puberdade. Enquanto esta designa simplesmente um momento por volta dos 11 anos para as meninas e dos 14 para os meninos, isso é uma aproximação, claro, né? Em que, graças aos hormônios, se atinge a capacidade reprodutiva, o termo adolescência se refere a todo o período que começa na puberdade e vai até a idade adulta. Numa visão romântica ou intelectual, é um período de transição nas capacidades cognitivas, emocionais e sociais do cérebro que permite que o indivíduo se torne um membro adulto da sociedade. Isso é a chamada visão romântica ou intelectual que ela diz. É aquela visão que eu já falei aqui de separação entre a biologia, certo, e a sociologia. Certo? Que exatamente nós estamos procurando superar. Numa visão biológica mais crua, não é também o período em que o cérebro se torna capaz de lidar com as competências reprodutivas adquiridas na puberdade e suas consequências. Afinal, de que adiantaria para a perpetuação da espécie ter ovários e testículos maduros se seus donos continuassem preferindo brincar de carrinho ou de boneca com amiguinhos do mesmo sexo? Ainda que as mudanças mais óbvias sejam exibidas no corpo, quem dispara e coordena a adolescência é o cérebro. Ou, mais exatamente, uma pequena estrutura chamada hipotálamo, que é um maestro do cérebro, né? Vamos dizer assim, um maestro de todas as glândulas, né? Responsável por promover ajustes fisiológicos de vários tipos pelo corpo afora, inclusive ajustes hormonais secretados nas glândulas, certo? Que o hipotálamo comanda. Né? Uma pergunta importante, claro, é como o hipotálamo dispara e coordena as mudanças da adolescência. E aqui os hormônios são parte indispensável da resposta.
como seus principais mediadores, ou seja, são executores, né, das ordens partidas do hipotálamo, vamos dizer assim. Mas outra pergunta, igualmente importante, vem antes de as mudanças hormonais começarem. Como o hipotálamo sabe quando iniciar a adolescência? Eu vou dar um salto agora exatamente para o capítulo que nos interessa mais de próximo, né, porque aqui, né, a partir desse capítulo original, ela vai fazer descrições de natureza neurocientífica que não é de nossa interesse aproximado aqui, né? Mas eu vou dar um salto, mas veja bem, lembre-se que eu faço um trabalho de relação entre a biologia evolutiva e a sociologia. Então, claro que eu sempre tenho de enfatizar os aspectos socioantropológicos dessa relação, tá certo? Se eu fosse só pela biologia, claro que eu desceria aos detalhes, né, dos processos de reestruturação cerebral, né? Mas, evidentemente, vocês entendem que eu tenho de fazer, né, essa relação permanente entre esses processos cerebrais e a sociologia e a antropologia, certo? Então, vamos lá. Olha, está vindo de onde, está indo para onde? A adolescência como um período de reorganização cerebral, certo? E aqui nós vamos direto para essa relação entre processos de reestruturação cerebral e a adolescência. Não é? Pequenos, eles são lindinhos e indefesos. Nunca se afastam muito das mães. Preferem a companhia de colegas de brinquedo do mesmo sexo e da mesma idade. E raramente dão problemas ou se envolvem em brigas sérias. E então, quando tudo ia tão bem, chega aquela fase do crescimento acelerado, em que o corpo fica desajeitado, o andar desengonçado e o mundo parece girar ao redor do outro sexo. Desperta o interesse sexual, né? De uma hora para outra, né? É por isso que ele diz, o mundo começa a girar em torno do outro sexo, né? As brincadeiras da infância são abandonadas e trocadas por jogos brutos, que entretêm a força física e a agressividade nascente. Olha só, perceba, lembra como eu venho dizendo, como foi aqui, já está neurociência, já com 42 anos de idade, 43, é que eu vim compreender definitivamente o que aconteceu comigo na minha adolescência, lá atrás, na passagem da minha infância e da minha adolescência, por que de uma hora para outra eu abandonei brinquedos que eu adorava, como os meus jogos de botão, né, os soldados, né, não era de chumbo, era de plástico já, né, que eu tinha na infância, no início dos anos 70, aqui em Parnaíba, tá certo? Que eu tinha muitos, eu tinha Forte Apache, não sei se você conhece esses brinquedos, da Estrela, né, uma empresa de brinquedos, e de uma hora para outra eu abandonei tudo, meus jogos de botões, os soldados, né, os fortes, tudo. E aí só vim entender isso quando eu comecei a estudar neurociência, lá com uns 42, 43 anos de idade. Né? As brincadeiras da infância são abandonadas e trocadas por jogos brutos, que entretêm a força física e a agressividade nascentes. Elas passam a se interessar por bebês, as meninas, e aprendem com as mais velhas a cuidar deles. Eles formam gangues, abandonam a família e vão procurar sua turma. E se não fizerem, são enxotados por suas mães e tias. Olha só aqui que vocês vão já ter uma surpresa. A descrição da adolescência do macaco rezo, é o macaco rezo, né? É notavelmente reminiscente da adolescência humana, onde ser enxotado de casa pela mãe acontece, mas não é a norma. Na verdade, uma descrição do comportamento de ratos, hamsters e camundongos adolescentes não seria muito diferente, para falar apenas dos mais estudados. Longe de ser prerrogativa humana, mais uma coisa que nos destacaria dos outros animais, a adolescência é uma fase compulsória da vida dos mamíferos. E quem sabe de outros animais também, certo? Portanto, é uma fase obrigatória, não é opcional, não é optativa, né? Você não vai ficar eternamente na infância, né? Como foi mencionado aqui, na síndrome de Peter Pan, tá certo? Né? Você tem que adolescer, ou seja, sair da infância e entrar na adolescência e na juventude, até chegar à vida adulta, lá por volta. Já de um cérebro amadurecido, aí eu estou falando sobre a perspectiva da biologia evolutiva da neurociência, por volta dos 28, 30 anos. É claro que formalmente, né, nós aprendemos que aos 18 anos nós viramos adultos. Formalmente, mas em termos de processo de reestruturação cerebral, não é verdade. Certo? Muito bem. Então, sua realidade
para tantas espécies animais da adolescência, né, sugere que o período da adolescência tem alguma importância fundamental para a sobrevivência. De fato, a adolescência cria uma classe de indivíduos que se associam e enfrentam os mesmos desafios ambientais, mentais e sociais, cuja superação acaba por torná-los aptos a sobreviver longe dos pais ou responsáveis. Portanto, é um treinamento da adolescência para a juventude, essa passagem aí, esse processo de reestruturação cerebral, né, corresponde a um treinamento para viver em sociedade. Essa é a grande verdade. Portanto, é a coincidência perfeita com o conceito de socialização de Emile Durkheim. Socialização primária na infância, socialização secundária na adolescência e juventude, né, é correspondente à preparação do indivíduo para viver em sociedade nas diversas instituições sociais. Tá certo? Né, projetando as formas de pensar, agir e sentir padronizadas da sociedade. Certo? O gosto por riscos, o distanciamento da família, a formação de novas amizades e o desenvolvimento cognitivo e emocional que caracterizam o adolescente hoje são vistos pela neurociência como etapas necessárias à conquista da independência adulta. E tudo orquestrado por um só maestro, o cérebro. Tá certo? Percebe a importância disso? Por isso a necessidade dessa aproximação entre biologia evolutiva e por meio da neurociência e, né, os conceitos, principalmente de socialização, né, desenvolvidos na sociologia e na antropologia. Então, mais cérebro, menos sinapses, mais mielina. Olha aquilo que eu vim falando já. Agora a explicação da Suzana Herculano Buzel. Né? Vamos começar do básico. Se você concorda que o comportamento, o pensamento e todo o resto de que nossa mente é capaz são produtos do cérebro, então não há escapatória. Se crianças e adolescentes não se comportam como adultos, é certamente porque seu cérebro é diferente. Existem, no entanto, várias maneiras de ter um cérebro diferente. E ela explica aqui duas e vai rebatê-las. Né? Uma delas é ganhar ou perder neurônios. As células do sistema nervoso que recebem e enviam sinais entre elas. Isso aí nós já explicamos logo no início. Né? O que são os neurônios? Responsáveis pelas ligações, certo? Entre as células. Os neurônios são as células do cérebro, né? E fazem as ligações, certo? Entre elas, né, decorrentes dos estímulos que elas recebem tanto do interior do indivíduo como do exterior, ou seja, do ambiente, e processam respostas, certo, a esses estímulos, correspondentes a esses estímulos. Isso nós vamos ver mais detalhadamente nas próximas aulas. No entanto, se o cérebro humano adulto chega a ser 3 vezes maior que o recém-nascido, né, acredita-se que ambos possuem o mesmo número total de neurônios, apesar da renovação constante dos neurônios de algumas regiões do cérebro, como o bulbo olfatório e o hipocampo. Por essa lógica, o cérebro adolescente, que já atingiu o volume total máximo que terá na vida, possui o mesmo número de neurônios de antes e continuará com eles enquanto a idade e a doença não começarem a cobrá-los. A diferença, olha a explicação, a diferença em habilidades entre crianças, adolescentes e adultos, portanto, não pode estar em um aumento no número de neurônios ao longo da vida. Né? Certo? Porque, afinal de contas, ao chegar ao tamanho, né, adequado lá na adolescência, tá certo? Do cérebro, de acordo com o desenvolvimento corpóreo, portanto, a ontogênese do indivíduo sabe, certo? Ele chega a um tamanho ideal, proporcional ao seu desenvolvimento corporal, certo? E dali ele não vai crescer mais. Né? Então, a questão não é você passar da adolescência, da infância para a adolescência, juventude, certo? Ganhar neurônios. Porque, na verdade, esses números de neurônios são estáveis, são proporcionais. Né? O que vai variar não é outra coisa. Outra maneira de ganhar um cérebro diferente seria possuir exatamente, portanto, essa primeira explicação foi afastada. Ela vai dar uma agora e vai afastar também. Outra maneira de ganhar um cérebro diferente seria possuir exatamente os mesmos neurônios, arranjados exatamente nas mesmas conexões de antes. Mas tudo isso passa a ser banhado por substâncias produzidas em outra parte do corpo, hormônios sexuais, por exemplo, ou até fora dele, feitas por plantas ou mesmo indústria farmacêutica. O efeito rápido de drogas psicotrópicas e alguns ansiolíticos
é um bom exemplo de como algumas moléculas a mais podem alterar o funcionamento do cérebro e o comportamento que ele produz. Em princípio, portanto, a adolescência poderia ser apenas o período em que o cérebro é inundado pelos tais dos hormônios e tem de aprender a lidar com isso. Portanto, essa segunda explicação diz, não, o cérebro não ganha, o cérebro adolescente jovem, ele não ganha, ele não é diferente do cérebro infantil porque ele ganha mais neurônios. Tá certo? Portanto, ele afasta a primeira explicação que foi proposta, ela afasta a primeira explicação que foi proposta e começa a dar uma segunda explicação proposta. E vai dizer, não, o cérebro, nesse caso, nessa segunda explicação, tem a mesma quantidade de neurônios na infância, eles estão arranjados do mesmo jeito, o que vai diferir do cérebro adolescente jovem para o cérebro adulto é o banho de hormônios que ele vai receber na passagem da infância para a adolescência e juventude, o que faz com que ele se torne adulto. E aí ela vai dizer, bem, não é bem assim, ela vai também afastar essa segunda explicação. Ela vai dizer, mas não é. Pesquisas recentes mostram que o cérebro adolescente sofre uma reorganização química, de fato, na quantidade de neurotransmissores disponíveis para levar mensagens de um neurônio para outro, na resposta a hormônios sexuais e até na capacidade de produção de outros hormônios. Mas, muito além dessas mudanças químicas, o cérebro adolescente passa por uma grande reorganização estrutural. Então é aqui que está a explicação, né? Olha só. Mas, muito além dessas mudanças químicas, né, decorrentes do banho de hormônios, tá certo? Mas, muito além dessas mudanças químicas, o cérebro adolescente passa por uma grande reorganização estrutural, que afeta não o número de neurônios, tá certo? Mas sim a sua capacidade de trocar sinais entre eles. É aquela história da exuberância sináptica e do fim da exuberância sináptica, certo? O que vai importar é a seleção das melhores ligações sinápticas, né? E dos neurônios, naturalmente, que correspondem, né, nas regiões corticais, né, nas quais o indivíduo apresenta habilidades, certo, decorrentes do seu código genético, né? Na verdade, à exceção do interesse sexual, há muito pouca evidência de que as alterações hormonais estejam associadas com as grandes mudanças comportamentais e cognitivas da adolescência. É muito mais provável, ao contrário, que o comportamento característico dessa fase, no caso da adolescência, seja consequência do remodelamento estrutural e funcional do próprio cérebro. Ou seja, é isso que nós estamos vendo agora, né? O que eu estou chamando de processo de reestruturação. Veja como desde o início eu venho falando disso. Processo de reestruturação cerebral correspondente ao fim da exuberância sináptica, né? E a poda sináptica. Fim da exuberância sináptica que ocorre a poda sináptica, ou seja, aquela quantidade enorme de ligações sinápticas que o indivíduo traz da infância e entra a adolescência dentro até seus 17 anos, né, criando essas ligações, criando dentro de uma árvore crescendo, né, em alta velocidade, né, criando galhos, né, sinápticos, né, e ramos sinápticos, aí de repente, né, ao entrar na adolescência começa a poda sináptica, né, na qual vai se selecionando as melhores ligações sinápticas correspondentes ao comportamento que o indivíduo privilegia, principalmente se esses comportamentos são comportamentos positivos, né? Então as ligações sinápticas vão sendo selecionadas, aquelas ligações sinápticas correspondentes às áreas, certo? Corticais desse comportamento, né? Se esportivo, se musical, se afetivo, tá certo? Se artístico, tá certo? Literário, etc. Né? Ainda não é tarde demais. Até recentemente, a neurociência considerava que o período de grandes mudanças no cérebro acabava com o fim da infância, mais ou menos aos 10 anos. Certo? Na imprensa popular, então, os 3 primeiros anos de vida consagraram-se como a idade mágica. Eu me lembro que nós falamos disso aqui, uma pergunta, não sei se foi da Bianca, né, que me perguntou na aula anterior, né, sobre aquela história de até os 3 anos de idade, né, que tinha até assistido um documentário, se eu não me engano, né, que falava que até os 3 anos de idade, né, um documentário que ela assistiu, depois disso, se não tivesse estímulos linguísticos, a vida daquela pessoa estava totalmente comprometida. Né? Então, vamos lá.
Na imprensa popular, então, os 3 primeiros anos de vida consagraram-se como a idade mágica, quando a influência dos pais, do ambiente e da sociedade como um todo poderia fazer a maior diferença para o cérebro da criança. Opiniões mais drásticas consideravam que, passados esses 3 anos, já era. Poucos seriam as chances de influenciar a formação do cérebro infantil dali para frente. Somadas à associação imediata entre as palavras adolescência e hormônios, essas ideias levavam a crer que adolescentes já teriam um cérebro pronto e seus comportamentos característicos e, por vezes, problemáticos, seriam meramente o resultado da inundação hormonal que marca a puberdade. Isso é importante. Mais uma vez, está explicando, né, afastando essas explicações para vai chamar de explicações que não têm base científica, né, que não têm fundamento científico, principalmente depois, né, que as pesquisas sobre o cérebro avançaram tanto como foi aquilo que eu já falei na década do cérebro, né, nos anos 90, na década de 90 do século XX. Mas, com as novas pesquisas, olha só, mas com as novas pesquisas sobre o cérebro adolescente, isso não pode mais ser considerado verdade. Assim como o corpo, o cérebro adolescente está em transição, passando por grandes mudanças e grandes aprendizados, tornando-se adulto. Ótima notícia para quem acreditava que tudo o que é importante para a formação do cérebro deve acontecer na infância, e depois já seria tarde demais. Por causa da reorganização estrutural do cérebro e do papel direcionador das experiências vividas, olha, direcionador das experiências vividas, é aquela seleção das melhores ligações sinápticas, certo? Dos neurônios, né, correspondentes a esses comportamentos que vão ser valorizados, certo? Então, por causa da reorganização estrutural do cérebro e do papel direcionador das experiências vividas, a adolescência, tanto quanto a infância, é mais uma fase quando o ambiente como um todo e os pais, em particular, podem exercer uma grande influência sobre os caminhos que o cérebro em reestruturação toma. Ou uma influência positiva, ou uma influência negativa. Certo? Isso é muito importante. Certo? Olha só, por causa da reorganização estrutural do cérebro e do papel direcionador das experiências vividas, a adolescência, tanto quanto a infância, é mais uma fase quando o ambiente como um todo e os pais em particular podem exercer uma grande influência sobre os caminhos que o cérebro em reestruturação toma. Ou uma influência positiva, ou uma influência negativa. Certo? Como eu já venho falando desde a aula anterior. Olha só, de bloco de mármores à obra de arte, a eliminação de excessos. Olha a explicação agora para a poda sináptica. Né? Sinapses, cada uma das conexões entre os neurônios. Os pontos onde eles trocam informações, né? As ligações sinápticas, né? saindo do tronco axônico e das sinapses decorrentes dali. Né? Sinapses, cada uma das conexões entre os neurônios, os pontos onde eles trocam informações, são as menores unidades funcionais do sistema nervoso. Estima-se que cada neurônio no cérebro humano se comunica em média, com uns 10.000 outros neurônios. Em média, sendo que o número de neurônios contactados por cada neurônio individual pode variar de 1 a 100.000 ou mais. Ou seja, um neurônio pode se contactar com um neurônio ou 100.000 ou mais. Lembrando daquela quantidade de 86 bilhões de neurônios que existem no cérebro. Agora, a média, certo, de contatos dele com outros neurônios está em torno de 10.000 contatos sinápticos. Né? Quanto maior o número de sinapses no cérebro, maior é o número de possibilidades de processamento de informação pelos neurônios. É natural, portanto, supor que quanto mais sinapses o cérebro possuir, mais capaz ele será. Isso talvez se aplique quando espécies são comparadas umas com as outras, mas certamente não é verdade para cada indivíduo. E por uma razão simples. O excesso de sinapses no cérebro, também conhecido como exuberância sináptica, é sinal de imaturidade. Certo? Ou seja, ainda é sintoma da infância, certo? De um cérebro que não amadureceu. Então, vou repetir. O excesso de sinapses no cérebro, também conhecido como exuberância sináptica, é sinal de imaturidade. De fato, o desenvolvimento normal
envolve uma primeira etapa de exuberância sináptica atingida no ser humano durante os primeiros anos de vida. E, nesse período, formam-se tantas novas sinapses no cérebro do bebê que, aos 12 meses, ele chega a possuir o dobro de sinapses do cérebro adulto. Vou repetir. Nesse período, formam-se tantas novas sinapses no cérebro do bebê que, aos 12 meses, ele chega a possuir o dobro de sinapses do cérebro adulto. E para o mesmo número de neurônios, né? Porque eles se mantêm constantes. Certo? O grande número de sinapses, aliás, pode explicar por que cada grama do cérebro infantil consome até o dobro da energia que consome o do adulto. Certo? Daí a necessidade da criança sempre estar se alimentando e tomando água, né? Comendo alimentos, tomando leite, enfim, né? Da infância, certo? E tomando água, dada a quantidade de energia que essas sinapses em exuberância consomem. Certo? E se o adulto possui menos sinapses do que já teve na infância, é porque a etapa de exuberância sináptica é seguida por outra de eliminação das conexões excedentes, de um modo tal que o número total estimado de sinapses no cérebro adulto é comparável ao número total do recém-nascido, ou seja, olha como ele retorna em quantidade, né? Ao longo do início da infância. E se o adulto, vou repetir, possui menos sinapses do que já teve na infância, é porque a etapa de exuberância sináptica é seguida por outra de eliminação das conexões excedentes, de um modo tal que o número total estimado de sinapses no cérebro adulto é comparável ao número total do recém-nascido, ou seja, assim que ele nasce. Né? Porque assim que ele nasce, ele vai ganhando uma quantidade enorme de sinapses, né? Mas depois elas são eliminadas, aquelas conexões excedentes, em grande quantidade, porque elas são selecionadas apenas nos comportamentos que são estimulados e considerados positivos. Né? Aí, então, recai aquela quantidade de ligações sinápticas e volta a ter, em média, aquela mesma quantidade do recém-nascido. Logo no início, claro, né? Recém-nascido. Se o número total é o mesmo, por que não temos com o adulto as mesmas poucas habilidades de quando nascemos? Em uma frase, porque o cérebro passou por um processo de escultura, lapidação mesmo, tal como uma joia. Eliminou o material em excesso, sem sentido, e manteve as sinapses certas. Certo? Percebe? Olha o processo de seleção das melhores sinapses. Atenção aqui. Até os anos 1990, acreditava-se que o pico de exuberância sináptica acontecesse logo no começo da infância, entre 1 e 3 anos de vida, e diminuísse até a adolescência. Em particular, a substância cinzenta cortical, que reúne os neurônios do córtex cerebral e as sinapses que eles recebem, atingiria sua espessura máxima aos 4 anos, e a partir daí sofreria uma poda progressiva até a idade adulta. Esse cenário mudou em 1999. Com a publicação do primeiro estudo longitudinal de imageamento cerebral, certo? Ressonância por imageamento cerebral, né? Ressonância magnética, tá certo? Fazendo um mapeamento cerebral. Ou seja, onde se acompanhou o desenvolvimento do cérebro de várias crianças anos a fio, ao contrário dos estudos anteriores que analisavam um apanhado de voluntários de idade diferente. Agora não, nesse estudo ele acompanhou a evolução do cérebro de crianças ao longo de toda a infância e adolescência, né, e juventude. Certo? Esse estudo, sustentado por um mega financiamento dos Institutos Nacionais de Saúde norte-americanos, demonstrou pela primeira vez que o volume de substância cinzenta cerebral continua aumentando até o início da adolescência. Certo? E só então começa a ser reduzido nas várias regiões corticais, cada uma a seu tempo. Certo? Ou seja, a exuberância sináptica continua, né? Aumentando a substância cinzenta no cérebro, né? Aquela coloração acinzentada do cérebro. Né? E só então depois, né, chegar daquele tamanho, né, aquele limite, né, na adolescência e juventude, e começa a poda sináptica. Né? Começando por regiões diferentes do córtex. Como eu já disse, de trás para frente, começando pelo córtex occipital, né? O lobo occipital ou o córtex occipital. Uma das maneiras de aumentar o volume de substância cinzenta é através do acréscimo de sinapses.
Olha, uma das maneiras de aumentar o volume de substância cinzenta é através do acréscimo de sinapse, a exuberância sináptica. E essa hipótese é sustentada por um achado semelhante no macaco résio. Nessa espécie, o número de sinapses no córtex cerebral ao nascimento praticamente dobra até a puberdade, e só então começa a diminuir. A combinação desses dados sugere que o número de sinapses no córtex humano continua aumentando durante toda a infância, atinge seu máximo no início da adolescência e só então começa a ser reduzido, à medida que as sinapses excessivas são eliminadas. Vou repetir, isso é muito importante. A combinação desses dados, é do Instituto Nacional de Pesquisa, né, nos Estados Unidos, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, melhor dizendo. A combinação desses dados sugere que o número de sinapses no córtex humano continua aumentando durante toda a infância, atinge seu máximo no início da adolescência e só então começa a ser reduzido, à medida que as sinapses excessivas são eliminadas, pelas razões que eu já disse. O excesso de sinapses costuma ser considerado matéria-prima para o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Ele oferece um mundo de possibilidades nas diferentes combinações estabelecidas entre os neurônios. A eliminação das sinapses excedentes é feita de acordo com a experiência. As sinapses mais usadas são selecionadas e mantidas, enquanto as pouco usadas enfraquecem e são eliminadas, numa espécie de lei da selva cerebral. Use suas sinapses ou perca-as. É a eliminação ordenada, no entanto, que permite a formação de circuitos bem ajustados e eficientes. Ou seja, os estímulos que o indivíduo tem de receber na infância e ao longo da adolescência. Aí aquilo que eu venho insistindo, se essa pessoa é querida, se essa pessoa é desejada, se essa pessoa é estimulada à leitura, é cedo apresentada à leitura, né, a aprender a ler, a aprender a escrever. Claro que de acordo com a sua evolução etária, ela é apresentada aos esportes, ela é apresentada às artes, ela é apresentada à música, né, apresentada ao cinema, ou seja, vai recebendo estímulos mais variados. É óbvio, não é, que as sinapses, as ligações sinápticas correspondentes a esses comportamentos serão selecionadas. E quando entra, isso que ela está chamando de um processo de seleção ordenada, são esses estímulos que o indivíduo vai recebendo. Então, quando ele entra na adolescência e juventude, essas ligações sinápticas, né, que serão selecionadas em detrimento daquelas que, né, não foram. Né? Então, elas vão ser podadas, né, vamos dizer assim, tá certo? É como se o cérebro fosse um bloco de mármore que vai sendo esculpido de acordo com a vida de cada um, que dita quais sobras remover, até que uma bela estrutura emerge, muito mais bonita e significativa do que o bloco original bruto. Ao nascer e ao longo dos primeiros anos de vida, enquanto mais matéria-prima sináptica é adicionada a ele, o cérebro é como um bloco de pedra bruta que contém em si todas as estruturas possíveis. Esse cérebro é capaz de aprender russo, alemão, chinês, né? Tornar-se concertista, tornar-se operário, professor ou atleta olímpico. No que ele se tornará depende do cinzel, né? Que é aquela ferramenta do escultor, né? Ele bate com o martelo para esculpir, né, o bloco de pedra, o mármore. No que ele se tornará depende do cinzel empunhado pela vida, né? Uma bela metáfora. Pelo ambiente, pelas escolhas que o próprio cérebro vai fazendo no caminho. Então, vou repetir, no que ele se tornará, aquele cérebro bruto, né, cheio de sinapses, ligações sinápticas, né, no que ele se tornará depende do cinzel empunhado pela vida, pelo ambiente, pelas escolhas que o próprio cérebro vai fazendo no caminho. É o bloco esculpido e não o bruto, cheio de possibilidades, mas ainda bruto. Olha, lembra aquela história? Cheio de capacidades, mas ainda bruto. Essas capacidades têm que se tornar habilidades, percebe? Tá? Então, é o bloco esculpido e não o bruto, cheio de possibilidades, mas ainda bruto, que permite as habilidades refinadas do adulto. Perfeito, né? Exatamente aquilo que eu venho mostrando nas últimas aulas, aquela relação entre capacidades e habilidades. E como na escultura, se a eliminação das sobras de matéria-prima é incompleta, o resultado final fica comprometido. Uma das características de várias formas de retardo mental, como a síndrome do X frágil, que é um probleminha genético que faz com que a criança não consiga amadurecer,
entrar, portanto, na adolescência da juventude, ele permanece um adulto infantil, certo? Porque ele exatamente vai permanecer com a carga, né, muito grande de sinapses que não foram eliminadas. São falhas no mecanismo de eliminação sináptica, a síndrome do X-Frade. São falhas no mecanismo de eliminação sináptica durante a infância e a adolescência. Com sinapses demais, e sem conseguir livrar-se delas, o cérebro fica congelado na infância, no seu estado de bloco de mármore cheio de possibilidades, mas incapaz de realizá-las. O problema da exuberância sináptica é que, se por um lado ela oferece um grande leque de possibilidades de processamento e troca de informações entre neurônios, várias dessas conexões devem apenas aumentar o ruído de comunicação, o problema do excesso, né? Olha só, o problema da exuberância sináptica é que, se por um lado ela oferece um grande leque de possibilidades de processamento e troca de informações entre neurônios, várias dessas conexões devem apenas aumentar o ruído de comunicação, o excesso delas, né? Tornar a comunicação ineficiente, por exemplo, se algumas trouxerem informações contraditórias, ou simplesmente introduzir vias alternativas inúteis ou até problemáticas ao processamento cortical. Se, por um lado, uma riqueza em boas sinapses, selecionadas, educadas e aprovadas ao longo da vida, é considerada sinal de flexibilidade cognitiva e um fator de proteção contra a deterioração mental em doenças degenerativas como o mal de Alzheimer, a simples exuberância sináptica na idade adulta não é algo bom ou desejável. Perfeito? A boa notícia é que, enquanto houver excesso, há o que se lapidar. Por isso, enquanto se acreditava que o pico de exuberância sináptica acontecia cedo, até os 3 anos, e regredia até o início da adolescência, o período considerado crítico para que o ambiente e a experiência familiar influenciassem a formação do cérebro, também iria somente até essa idade. Então, isso não é mais verdade. Jovens na adolescência seriam como leite derramado, irrecuperáveis. E, portanto, isso não é mais verdade. Pois não são, aí ela vai dizer, né? E a neurociência sugere o porquê. A puberdade, e não os primeiros anos da infância, veria o ápice da exuberância sináptica. Olha só, a puberdade, não aqueles primeiros 3 anos. A fase ladeira abaixo de redução da substância cinzenta cortical adolescente corresponde provavelmente a um período de eliminação das conexões inapropriadas após a sinapse, do excesso de sinapse, guiada pela experiência que a gente tem no ambiente, que permite o refinamento funcional do córtex, que assim vai sendo aliviado de todo excedente sináptico desnecessário ou até inconveniente. Em fase de reorganização, o cérebro adolescente continua sendo sensível às influências, boas ou más, do ambiente. É especialmente interessante constatar que a curva de espessamento e refinamento cortical segue tempos diferentes entre as várias regiões do cérebro, aquilo que eu já disse, né? É especialmente interessante, vou repetir, constatar que a curva de espessamento e refinamento cortical segue tempos diferentes entre as várias regiões do cérebro. As primeiras regiões corticais a começar o processo ladeira abaixo de poda sináptica, de enxugamento sináptico e amadurecimento, são as posteriores, atrás, né? Que têm função sensorial. São elas que recebem os sinais dos sentidos e os processam antes de encaminhar o resultado para outras regiões mais frontais do cérebro. O córtex parietal, por exemplo, que recebe todos os sinais referentes ao espaço corporal, atinge seu volume máximo aos 10 anos das meninas e aos 12 dos meninos. E então começa a sofrer a limpeza, em regra, da adolescência. Enquanto isso, no córtex frontal e no temporal, regiões envolvidas em funções cognitivas e emocionais elaboradas, a substância cinzenta continua expandindo à medida que ganha sinapses. Supõe-se atinge o ápice no lobo temporal aos 16 ou 17 anos de idade, e só então se refina. O efeito fixador. Agora veja, para a gente concluir. Nem tudo é revolução nas ciências do cérebro adolescente. Enquanto a substância cinzenta aumenta até a puberdade e então diminui, outra mudança já havia sido observada nos anos 1990 e foi confirmada pelos estudos longitudinais de Jay Geer e Judy Rappaport e seus colegas nos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. O aumento contínuo da substância branca subcortical, ou seja, abaixo do córtex,
Aliás, esse aumento da substância branca subcortical, abaixo do córtex, aparentemente compensa a redução da substância cinzenta cortical. De modo que o tamanho do cérebro como um todo parece estável a partir da puberdade. Olha por que ele fica, né? Todo esse processo de reestruturação cerebral, mas ele permanece com o mesmo volume. Sabe essa relação entre substância cinzenta e substância branca subcortical, abaixo do córtex, certo? Cerebral. Traduzindo, enquanto a substância cinzenta reúne, percebam agora a importância disso. Enquanto a substância cinzenta reúne os corpos celulares dos neurônios, a substância branca, logo abaixo, reúne os axônios dos mesmos neurônios, as longas fibras que percorrem grandes distâncias no cérebro, interligando desde regiões corticais vizinhas até os dois hemisférios, né? Direito e esquerdo do cérebro, que são o corpo, né, do prolongamento axônico de cada neurônio, né? Como cada neurônio na substância cinzenta, né, possui apenas um axônio na substância branca, se esta aumenta, mas o número de neurônios não muda, permanece constante, só pode ser porque cada fibra ficou mais espessa. De fato, o aumento em volume da substância branca subcortical ao longo da infância e da adolescência corresponde ao espessamento das fibras nervosas que resulta da sua mielinização, ou seja, o espessamento, né, da fibra axônica, né? Ou seja, a mielinização que vai enrolando o axônio e vai tornando a transmissão das ligações, né, neuronais entre eles mais eficiente. É como aquilo que eu falei na aula passada, é como se fosse um fio que vai se encapando, vai engrossando, né? Mais ainda a capa em torno dele e que facilita as ligações, certo? Entre os neurônios, né? Certo? Os neurotransmissores que são enviados pelas sinapses que interligam os neurônios, certo? Pelo prolongamento axônico, né? Nova tradução. Mielinização é a formação de uma capa de gordura, a mielina, ao redor do axônio. A mielina é, na verdade, parte de uma célula glial, aliás, glias, certo? Que se afina e se enrola ao redor da fibra. Olha a função das glias, né? A mielina é, na verdade, parte de uma célula glial que se afina e se enrola ao redor da fibra de cada neurônio, tal qual o papel higiênico ao redor do tubo, do processo inverso ao que você faz no seu banheiro, né? Você vai enrolando, né, o papel higiênico em torno daquele caninho, né? No banheiro, pronto, né? É como se fosse a fibra de mielina enrolando, né, na ligação axônica, né? Prolongamento axônico do neurônio. Eu lembro que o axônio é um prolongamento do neurônio, né? O principal prolongamento do neurônio e dele sai em sinapse, né? A função principal da mielina é isolar eletricamente cada axônio, o que permite que a condução de impulsos elétricos ao longo dele seja tanto mais rápida, até 100 vezes mais do que a fibra sem mielina. Olha só a velocidade de transmissão, né, entre os estímulos passados entre os neurônios com a fibra bem mielinizada, né? Quanto mais fiel, sem perda de sinal no caminho. Vou repetir. A função principal da mielina é isolar eletricamente cada axônio, o que permite que a condução de impulsos elétricos ao longo deles seja tanto mais rápida, até 100 vezes mais do que na fibra sem mielina, quanto mais fiel, sem perda de sinal no caminho. E fidelidade e rapidez são quesitos importantíssimos quando se trata de interligar regiões distantes, até 20 centímetros no cérebro, né? No cérebro, né? Que são consideradas regiões distantes, né? De um hemisfério para outro, por exemplo, né? A velocidade de 2 metros por segundo, a velocidade de 2 metros por segundo, olha só, olha o tamanho do cérebro, 2 metros por segundo. A velocidade de 2 metros por segundo, ou cerca de 7 km por hora, de condução de impulsos elétricos por uma fibra sem mielina. O sinal de um neurônio levaria cerca de 0,1 segundo para atravessar o cérebro de um lado ou outro, ou de trás para frente. Com a mielina, olha só a relação, com a mielina, essa velocidade pode subir para 100 metros por segundo, ou cerca de 360 km por hora. Olha só a diferença, eu vou repetir, isso é muito importante. A velocidade de 2 metros por segundo, ou cerca de 7 km por hora,
de condução de impulsos elétricos por uma fibra sem mielina, o sinal de um neurônio levaria cerca de 0,1 segundo para atravessar o cérebro de um lado ao outro, ou de trás para frente. Com a mielina, essa velocidade pode subir para 100 metros por segundo, ou cerca de 360 km por hora. Muito mais do que o carro de Fórmula 1, né? Tá certo? Ou empatando com o carro de Fórmula 1, que chega muitas vezes a 300 km por hora ou mais, um pouquinho. Não é? O que garante que um sinal atravesse o cérebro em 0,002 segundos. Para uma criança, pode ser o que faltava para permitir a integração funcional no córtex pré-frontal, que torna possível o raciocínio abstrato. De fato, um estudo recente que mediu por ressonância magnética um indicador da espessura dos axônios e da formação da mielina no cérebro de crianças e jovens com idade entre 8 e 18 anos, observou que esse indicador aumenta com a idade. E mais ainda, o aumento da mielinização no lobo frontal, olha só, né? Processo abstrato, né? Da reflexão, causa e efeito, e projeção, introspecção e prospecção do ambiente à nossa volta, né? Elaborando raciocínios complexos. Né? E mais ainda, o aumento da mielinização no lobo frontal, responsável pelas habilidades cognitivas, acontece simultaneamente à melhora da memória de trabalho, né? Memória de curto prazo, principalmente, e no lobo temporal, que abriga a capacidade de compreensão da linguagem. O aumento da mielinização com a idade acompanha a melhora da facilidade de leitura e de interpretação. Olha só. Muitos neurocientistas veem a formação da capa de mielina como um fixador das conexões neurais, como se o cérebro passasse a caneta sobre traçados a lápis, interligando milhões de pontinhos pelo córtex afora. Visto assim, faz sentido que a formação da mielina somente aconteça uma vez que as conexões já foram testadas. Olha só lá, viu? Corresponde, portanto, à seleção das conexões, certo? As ligações sinápticas, e aprovadas. Como esse teste sináptico e a consequente eliminação de excessos acontece de trás para frente, do occipital para frente, primeiro das regiões sensoriais posteriores, né? Atrás, né? E depois das regiões associativas do córtex, né? Seria de se esperar que a formação da mielina fosse progressiva, como de fato é. O córtex frontal, para concluir aqui, o córtex frontal, última grande divisão do cérebro a amadurecer em estrutura e função, é também a última a atingir o volume máximo de substância branca, ou seja, a espessura, né, dos terminais axônicos. Né? Olha só, o córtex frontal, última grande divisão do cérebro a amadurecer em estrutura e função, é também a última a atingir o volume máximo de substância branca, aos 30 anos de idade, mais ou menos. Olha isso. Na verdade, é somente em torno dessa idade que o volume total de substância cinzenta cortical parece se estabilizar no ser humano. Né? As ligações sinápticas que foram podadas por volta dos 30 anos. Né? Na verdade, é somente em torno dessa idade que o volume total de substância cinzenta cortical parece se estabilizar no ser humano. Portanto, se a estrutura fosse adotada como critério, más notícias para quem quer ser tratado como gente grande ao atingir a maioridade, né? Por volta dos 18 anos. Prontinho mesmo, seu cérebro só fica aos 30 anos e olhe lá. Excelente texto da Suzana Clano Ruzel, né? Então, gente, está aí o texto que sustenta a aula que nós vimos anteriormente e creio que é suficiente para que vocês possam extrair o melhor desse conhecimento perto da neurociência, principalmente o que corresponde a esse processo de reestruturação cerebral, certo? Que caracterizam a passagem da infância para a adolescência e corresponde, no âmbito da sociologia e da antropologia, ao grande conceito de socialização desenvolvido por Emile Durkheim, certo? Como a introjeção das formas padronizadas de pensar, agir e sentir, que só são introjetadas pela experiência humana do treinamento para viver em sociedade. Né? Socialização que é dividida em socialização primária e socialização secundária. Ok? Na próxima aula eu vou trabalhar, né, com
como é que se dá esse processo de reestruturação num setor específico do cérebro, né, que é o sistema de recompensa. Certo? Ok, gente. Obrigado e até a próxima.